Uma boa noite a todos. Vamos nos prepararmos para o Evangelho desta noite. Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso corpo. Vamos deixar os problemas do dia a dia lá fora e vamos nos concentrar em nossa presença aqui nesta casa de oração que nos acolhe com muito amor e carinho. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando um contato amoroso com os nossos mentores espirituais, esses verdadeiros anjos da guarda, que estão sempre nos orientando, nos intuindo, nos mostrando o caminho do bem. Vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, buscando agora um contato amoroso com os mentores desta casa, que desde as primeiras horas do dia aqui estão a preparar este ambiente, higienizando, retirando daqui todas as formas de pensamentos negativos, para que nós pudéssemos sentir essas sensações de paz e de amor que nós sentimos quando adentramos nesta casa. E agora vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, buscando um contato amoroso com o nosso irmão maior, o grande Mestre Jesus, que há 2000 anos, num esforço incrível, se fez homem para que deixasse para nós todos os ensinamentos, que se nós seguíssemos estaríamos muito felizes e adiantados espiritualmente neste planeta Terra. Então, com a permissão do grande Mestre Jesus, vamos dar por aberto os trabalhos desta casa nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui nesta casa, que eu conheci já no comecinho dela, acho que estava ainda no reboco, talvez nem reboco tinha. Eu vim dar umas aulas aqui, então agora retornando depois de alguns anos, a casa está linda, maravilhosa. Parabéns para as pessoas que administram, que trabalham nesta casa aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um trecho das bem-aventuranças, né? É o trecho do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. O que será que o grande Mestre Jesus queria nos dizer? Isso faz parte do Sermão do Monte. Quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente imagina que são só as bem-aventuranças. Não, as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é vastíssimo, ele é lindo, maravilhoso. E o próprio Gandhi dizia, né, que se todos os livros da terra fossem queimados e ficasse só apenas o Sermão do Monte, já era o suficiente para que a gente tivesse um guia, para que a gente seguisse, para ser uma união, né? Que nós fôssemos fraternos, porque tem todos os ensinamentos aqui. Se a gente analisar, um é mais lindo que o outro. E hoje nós vamos ficar bem focados no bem-aventurados os puros de coração. Nós fomos treinados, pelo menos, né? Ou orientados no passado, que nós só veríamos Deus quando a gente morresse. E tem até um ditado que diz, né? Quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus, não é isso? Mas não é verdade isso. Nós podemos ver Deus a qualquer momento, desde que tenhamos o coração puro. Se eu tiver o coração puro, eu verei a Deus, porque está lá, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas será que eu tenho o coração puro? Se eu não tiver o coração puro, eu não vou ver Deus. Mas onde eu vou ver Deus? Quem é Deus? Ou o que é Deus, né? No Espiritismo a gente pergunta o que é Deus, não quem é Deus. Mas a gente fica imaginando, Deus é um senhor, um velhinho barbudo, que se veste de branco, com uma bengala, fica fora do universo, olhando para a gente e administrando a nossa vida. Tadeu, você foi dar uma palestra lá em Salto, ponto positivo para você. Tadeu, você não foi dar uma palestra quando te convidar, ponto negativo para você. Tadeu, você fez isso. E aí quando a gente morre, né? Aí alguém vai fazer um balanço para saber lá se a gente tem mais coisas bem feitas ou mais coisas mal feitas para a gente ir para o céu ou para o inferno. E na maioria das vezes acontece um negócio interessante, né? Porque eu sou bom, mas não tão bom para ir para o céu, e eu também sou um pouco ruim, mas não tão ruim para ir para o inferno. E aí eu tenho que ir para onde? A gente acha um jeito, aí acha lá um purgatório, acha alguma coisa. No Espiritismo não é muito diferente não, a gente também tem lá alguns lugares que a gente vai, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses conceitos. Deus não fica controlando a gente dessa maneira, Deus controla a gente através das leis naturais, das leis divinas. E quais são as leis divinas? Todas as leis da natureza que nós conhecemos. Lei da física, da química, da biologia, lei da gravidade, lei da eletricidade, enfim, tem tantas leis aí, e uma delas é a lei do amor. Engraçado que todas as outras leis nós já nos submetemos a ela por tentativas e erros, a gente vai aprendendo. Eu coloco a mão na tomada, tem a lei da eletricidade que vai me dar um choque. E aí eu não coloco mais o dedo lá, eu fico com medo. Se eu coloco a mão numa chapa quente, eu queimo a mão, nunca mais eu ponho a mão na chapa quente.
né? O meu neto, com 6 meses, ele aprendeu, ele descobriu a lei da gravidade. Ele caiu da cama, foi só uma vez, depois nunca mais. Ele agarra no colchão, ele vira o colchão no avesso, mas que não larga do colchão, não larga mais. E ninguém deu aula para ele da lei da gravidade. Nós fomos aprendendo a nos submetermos a ela. Porém, tem uma lei que nós ainda não nos submetemos a ela, e é que nos traz muito sofrimento. E todas as vezes que eu me afasto de uma das leis naturais de Deus, me causa, não é sofrimento, mas me causa um constrangimento, me causa alguma coisa que me machuca, que faz com que eu pense um pouquinho, é alguma coisa desagradável. E a única lei que nós ainda não nos submetemos a ela, naturalmente, foi a lei do amor. Por isso que veio o grande mestre Jesus, ele veio com o único objetivo, fazer com que a gente se enquadrasse na lei do amor, porque nas outras todas nós já nos enquadramos, a gente já sabe como é que ela funciona. E se eu aprender essas leis, conhecer essas leis, eu tiro vantagem dela. Eu posso pular de um prédio de 20 andares e não me machucar, se eu me atirar com paraquedas, olha que bacana, né? E eu acho que vou me machucar de qualquer jeito, eu não sei lidar com isso, mas se eu treinar um pouquinho eu posso fazer isso. Eu posso colocar um preguinho na tomada e não tomar choque nenhum, desde que eu esteja isolado, uma borracha, alguma coisa. Então eu aprendo essas leis. Se eu aprender essas leis, poxa, que maravilha. Aprendi com a lei da química, né? Da física, da biologia, muitas coisas, tiramos proveitos disso, medicamentos, enfim, tudo isso. Então a gente precisa aprender, agora a gente precisa aprender a lidar com a lei do amor, porque aí sim nós seremos felizes. E Jesus vem bem dizer isso. Nós precisamos estar com o coração puro para poderem ver Deus. Bem-aventurados, felizes, bem-aventurados significa felizes, né? Os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mas vai ver Deus aonde? Lá no céu, quando eu morrer? Em cima de uma nuvem? Não. Eu vou ver Deus nas pessoas que estão do meu lado, eu vou ver Deus num animal, eu vou ver Deus numa planta, eu vou ver Deus no sol, na lua, eu vou ver Deus em tudo e em todos. Mas se eu não tenho o coração puro, como é que eu posso ver Deus? Eu olho para a Larissa e falo assim, nossa, a Larissa é chata. Deus é chato? Não, então não posso ver Deus nela. Eu olho para a Elza e falo, nossa, a Elza é tão grossa, tão estúpida. Deus é grosso, estúpido? Não, então não posso ver Deus na Elza. E assim sucessivamente. Eu preciso ter o coração puro. Quando eu olhar para as pessoas e não ver mais os defeitos que essa pessoa tem, não ver nenhuma mácula e ver que ela é perfeita, aí então eu verei Deus nessas pessoas, nas coisas, em tudo. Tudo é perfeito. Se você olhar para uma rosa e contemplar essa rosa, você vai ver Deus ali. Se você contemplar o sol, a lua, as estrelas, você vai ver Deus ali. Se você contemplar o teu marido, a tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teu colega de trabalho, você vai ver Deus neles também. Então eu preciso ter o coração puro. Mas como é que eu sei quando eu tenho o coração puro? Jesus, ele dá umas dicas para a gente. Ele na passagem aqui, ele fala assim, então lhe apresentaram os meninos que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes, deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham, que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino dos céus, como a uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, o abençoava. Então está aí uma maneira da gente enxergar os outros, ter um coração puro, é olhar como as crianças. Observem as crianças. Veja o quanto nós perdemos. Quando nós éramos crianças, nós éramos puros de coração. A gente não tinha mágoa, a gente não tinha ressentimento, a gente não tinha... Nós somos animais ainda, né? Nós somos animais, nós temos um lado animal muito forte em nós. Então as crianças, elas brigam sim, viu? Puxa cabelo um do outro, está no instinto nosso fazer isso, instinto de sobrevivência. Lá no tempo das cavernas isso foi necessário, hoje não se faz tanto necessário, mas nós trazemos esses resquícios, né, de lá de trás. Então uma criança hoje, ela puxa cabelo, ela morde, ela briga assim, por causa do carrinho, por causa da bola, mas quanto tempo dura essa briga? Segundos, logo depois ela está brincando de novo. E aí o que acontece com os pais? Eles vão lá e brigam. O teu filho bateu no meu, não, porque o teu fez isso com ele. E aí brigam e nunca mais olham na cara um do outro. Perderam uma grande amizade. E as crianças estão lá brincando de novo. Eu, quando era criança, minha avó me defendia com unhas e dentes, né? Mas minha mãe falava, não faz isso, dona Elisa. Crianças brigam de abraços. Olha aqui, ficou gravado na minha mente. Crianças brigam de abraço. Eles estão brigando, mas daqui a pouco estão juntos. É como se fossem irmãos. Então, está tudo certo. Por quê? Porque não tem maldade no coração. Então, Deus não está falando que só as crianças entrarão no reino dos céus, mas aqueles que se assemelham a elas.
aqueles que não guardam mágoa, não guardam ressentimento. Isso que é bacana na nossa vida. Nós precisamos começar a entender o outro como uma extensão de nós mesmos. E aí sim eu teria o coração puro. Aí eu começo a ver Deus em tudo. Agora, a gente fica magoado por qualquer coisa. E eu faço uma pergunta aqui. Alguém consegue te magoar nesta vida? Alguém consegue te magoar? Você acha que alguém tem esse poder? Ninguém tem esse poder. Ninguém consegue te magoar. É você que se magoa. Se você não estiver bem, qualquer coisa que o outro fale para você, você vai se magoar. Você é bobinho. Nunca mais olho na sua cara. Você me chamou de bobinho. Agora, se eu estiver bem comigo mesmo, pode falar o que quiser para mim. Tadeu, você é um grosso, você é um estúpido, você é um ignorante. Se a opinião sua não é minha, está tudo bem. Eu não me magoo. Eu compreendo que o outro não tem nada melhor para me oferecer nesse momento. Então, se eu compreender, compreender que o outro é um ser humano como eu, que de vez em quando ele se desestabiliza emocionalmente e ele pode falar alguma coisa desagradável para mim, está tudo bem. Se eu compreender que Deus nos deu uma coisa maravilhosa chamada livre-arbítrio e que nós podemos fazer tudo, se eu compreender que o outro também pode, está tudo resolvido. Eu não fico magoado com mais ninguém. Ah, mas o outro não podia me chamar a minha atenção na frente de todo mundo, falar o que falou para mim. Claro que ele podia ter o livre-arbítrio, ele faria o que quisesse. Está tudo certo no universo. O livre-arbítrio faz com que tudo se torne correto na vida, não tem nada de errado. Está tudo certo na vida. Ah, o outro pode me dar um tapa na cara? Pode, o que eu posso fazer? Poder ele pode, não deveria, mas se ele quiser, é livre-arbítrio dele. Ele podia me dar um abraço, um beijo, ele resolveu dar um tapa, um soco. É livre-arbítrio dele. Se eu compreender, eu não fico magoado. Agora, se eu não compreender, vou ficar magoadinho, bicudinho. Não olho nunca mais na cara dele. Claro, fiquei magoado. E quando a gente fala mágoa, a gente imagina aquela mágoa lá de pai, de mãe, mágoa de um amigo de muitos anos. Não! A mágoa, se você saiu de casa brigado com alguém, é mágoa. É pequenas mágoas que vai se juntando. Um dia elas se transformam numa grande mágoa, né? Então está na hora da gente parar e começar a parar de se magoar à toa, né? E compreender que o outro não tinha nada melhor para me oferecer naquele momento. E o outro está precisando muito mais da minha compreensão do que eu da dele. Aí eu estou no céu. Aí eu vejo Deus. Eu vejo Deus em tudo. Eu olho para ele e vejo o Deus que há nele. Porque o Deus está dentro dele. Deus é onipresente, ele está em tudo e em todos. Lá no Oriente eles falam Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Olha que coisa maravilhosa. Então todos nós temos Deus dentro de nós. E esse Deus ele está em forma de semente. A gente chama de self na psicanálise, eu sou psicanalista, né? A gente chama de self. Alguns chamam de eu maior, outra de força interior, outra de centelha divina, outros chamam de Cristo. Jesus não é o Cristo. Ele foi o homem que mais desenvolveu esse potencial crístico que tinha dentro dele. E tanto é que ele foi confundido com Jesus o Cristo, mas ele não é o Cristo. Ele foi o homem que no planeta Terra mais desenvolveu esse potencial. E nós temos o mesmo potencial que ele. Ele dizia, vós sois deuses, vós podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. A gente coloca ele no pedestal e fala, ele é o cara. Ele falou, não, o cara somos nós, são vocês, aí somos todos nós. Agora, você acredita? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue ser esse Cristo. Agora, se você duvida, não dá, né? Então está na hora da gente nos prepararmos para sermos um Cristo. Mas haja trabalho, hein? Trabalhar minha prepotência, minha arrogância, meu orgulho, essas minhas mágoas, né? Esses sentimentos de inferioridade que a gente tem. Está na hora de a gente acordar para a vida. Tem uma outra passagem aqui, né? Que ele fala assim, que a gente tem que ser puro, não só nos atos e na fala. Eu tenho que ser puro, inclusive, no pensamento. Porque eu posso não falar nada para a Larissa, mas eu posso pensar. Ah, a Larissa é muito chata. Nossa, a Larissa, nossa, é muito metida. A Larissa é prepotente, é arrogante. Estou pensando. Se eu estiver pensando, meu coração está impuro. Eu não consigo ver Deus nela. Então, não é só o ato, mas sim o fato de eu pensar. Aqui fala, né? Ele fala do adultério, né? O adultério, a gente leva o adultério como se fosse a traição no matrimônio. Não,
Adulterar é modificar alguma coisa. Vocês veem aí, gasolina adulterada. O que fizeram? Modificaram a gasolina, colocaram alguma coisa na gasolina para misturar com a gasolina. Então, por isso que é adulterado. Então, um adúltero, uma pessoa adúltera, é aquela que modifica as coisas. Será que nós não somos adúlteros no nosso casamento? No nosso relacionamento? Será que nós somos fiéis no nosso casamento? Fiel, o que é? Aquele fio da balança, do balança no fio do prumo. Toda vez que está fora de prumo é infiel. Nós somos infiéis. Ah, Tadeu, você está falando isso, mas você não me conhece. Eu sou fiel ao meu marido, sou fiel à minha esposa. Espera um pouquinho. Você é fiel ao seu marido e sua esposa? Tem certeza? Já fez cara feia para ele? Já fez cara feia para ela? Já. Então isso é infidelidade. Já deixou de cozinhar para ele só de raiva? Já. Já deixou de ir no supermercado para ela só para deixar ela com raiva? Já. Isso é infidelidade. Ora as bolas. Já gritou com ela? Já gritou com ele? Já. Isso é infidelidade. A infidelidade na cama é a última que a gente comete. É quando acabou o respeito, acabou tudo. Aí é a última coisa. Mas antes, cometemos infinitas, né, infidelidades antes. Até por pensamento. Às vezes eu não falo por covardia, doma de anjo, não vou falar nada para ela, porque se eu falar, ela vai dormir de jeans uma semana, então eu vou ficar quieto. Para não brigar, eu fico quieto. Ah, mas pô, você é covarde. Você está com raiva. Você só não falou, não pôs para fora, mas está com raiva. Então, gente, precisamos tomar cuidado. O pensamento nosso já não é puro, já é complicado. Então, comece a começar a sintonizar, cuidado com os seus pensamentos. Vigiai e orai. Vigiai é o quê? A gente quer vigiar a vida do vizinho, a vida da sogra, a vida do filho, a vida do marido. Não, vigiai os seus pensamentos. Que frequência que você está sintonizando? É como se fosse uma rádio. As frequências mais altas são as frequências de Deus. As frequências mais baixas são as frequências do demo. Que rádio que você está sintonizando? Se você está sintonizando as frequências do demo, meu filho, sai de baixo. Eu adoro quando eu trabalhava na casa espírita e eu era orientador. Aí as pessoas que vinham pela primeira vez na casa, escuta, praga pega, né? Macumba pega. Nossa, e como pega? Cara, mas pega que eu vou falar para você. Sério, mas pega. O cara já entrava em pânico. Claro que pega, depende da faixa vibratória que você tiver. Se eu estou numa faixa vibratória baixa, outra numa faixa vibratória baixa, nós vamos trocar farpas. Vou pegar tudo que ele me mandar. Agora, se eu estou numa frequência elevada, o cara pode falar o que quiser. Se eu estou numa frequência alta, o outro manda para mim lá, bate na parede e volta para ele. Agora, se eu estiver lá na frequência, a mesma frequência que lá abaixo, eu agarro com unhas e dentes. É minha. E agora devolvo para você. E a gente fica naquela briga. Um joga para o outro, jogando tênis. Com as coisas ruins. Eleve o seu pensamento. Vigiai e orai. Orar é elevar-se. Oração é elevação. Jesus, quando orava, ele subia ao monte. Isso é alegoria, iria para um lugar mais alto. E é isso que nós temos que fazer. Né? Será que a gente ora? Tem muita gente que tem o hábito de orar, né, à noite. E se orar é elevar-se, onde é que o cara ora? Ele ora na cama. Em vez de ele elevar-se, ele afunda no colchão. Senhor, eu agradeço o dia de hoje, foi muito legal. Obrigado, Pai nosso, está no céu, amém. Dormiu. Isso não é orar. Orar é conversar com Deus. É se elevar. É você estar num estágio tão alto que nada você vai ouvir. Você não ouve televisão, você não ouve rádio, você não ouve vizinho brigando, você não ouve vizinho conversando. Você não ouve nada, você está num outro plano. Você não percebe nada que está acontecendo à tua volta. E aí você conversa com Deus. O que é Deus para você? Deus é tudo. É a maior coisa do mundo. É amor, é vida, é tudo. E quanto tempo você ora para Deus? Uns 10 minutos, 15. Você reserva 10 minutos para conversar com a pessoa mais importante. Se fosse para conversar com o presidente da República, quanto tempo você ia levar? Para conversar com o Papa, quanto tempo você queria falar com ele? Queria ficar 3, 4, 5 horas. Tá bom, você está com Deus, cara, e não quer. Deus é 5 minutos. Para de se enganar, você não está orando. Você está comprando essa consciência para dizer que orou. Conversa com ele. Mas eu faço o Pai Nosso. Que Pai Nosso que você faz? O Pai Nosso que você aprendeu quando você tinha 5 anos e repete até hoje? Minha avó falava que, acho que Santo Agostinho, quando orava o Pai Nosso, ele levava 30 dias. Eu falei, Santo Agostinho é um burro. Eu criança, eu oro em 2 minutos. Já estou com 1 minuto e 45. Eu vou ver se eu chego em 1 minuto para orar o Pai Nosso. Mas não, hoje, se a gente analisar, 1 mês é pouco para orar o Pai Nosso. É muito profundo, mas a gente não pensa. A gente repete as palavras que nós aprendemos com 5 anos. Que pena. Estamos desperdiçando nosso tempo e nos enganando. Para com isso. E
Aqui no passado também nós tínhamos o hábito, a gente tem muito hábito de fazer as coisas externas. Eu vou à casa espírita toda semana, eu vou à missa toda semana, eu frequento não sei o quê. Cara, isso é ato externo. Isso é ato externo, para mostrar para os outros. O que você está fazendo? O que você está levando lá? Porque lá no passado o pessoal criticava. Jesus e os apóstolos, quando eles iam jantar, eles simplesmente sentavam na mesa e comiam. O pessoal falava, escuta, nem lavaram as mãos, porque era a tradição dos judeus lavar as mãos, e eles não lavam as mãos? E aí Jesus falou, o que entra pela boca do homem não é o que suja o homem, é o que sai pela boca do homem que suja. Porque o que sai da boca é o que tem dentro do coração. Então para de fazer as coisas externas, lavar as mãos, quando sua mente e seu coração está impuro. Eu fiz na quaresma, eu fiquei sem comer carne, fiquei sem comer chocolate por 40 dias. Tá, que bom, você fez isso, conseguiu, consegui. Desperdiçou seu tempo. Por que você não fez uma coisa mais útil? Por exemplo, né, em vez de não comer carne, não falar mal da vida dos outros, não criticar os outros, não pensar mal dos outros, não prejudicar os outros. Essa é a verdadeira quaresma que você poderia fazer. Ficar 40 dias sem um pensamento negativo na cabeça. É um desafio. E não precisa ser na Semana Santa. Pode ser em qualquer Semana Santa, porque todas as semanas têm que ser santas. Então, faça isso. É um desafio que eu deixo para vocês. Parar de fazer as coisas exteriores e começar a fazer as coisas dentro do nosso coração. Isso que é o mais importante. Quando a gente tornar esse coração puro e essa mente pura, aí sim eu verei Deus em tudo e em todos os lugares, onde quer que eu vá. Eu posso ir num presídio, eu vejo Deus. Eu posso ir num asilo, eu vejo Deus. Eu posso ir em qualquer lugar, eu estarei vendo Deus. Porque aí eu estou com o coração puro. Agora, se eu olhar, poxa, aquele cara lá é usuário de droga, aquele lá já matou, aquele lá já roubou, aquele lá já... Aí não tem jeito. Aí complica tudo. Eu jamais verei Deus na minha vida. Porque meu coração não é puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que tal a gente fazer uma reflexão, né? E, pelo menos nessa semana aqui, a gente observar quantas vezes, né, nós fomos puros de coração. Quantas vezes eu olhei para a sogra e me senti feliz de olhar para a sogra. Quantas vezes eu olhei para o meu cunhado, que veio pedir dinheiro emprestado, e eu olhei e falei com muito amor, poxa vida, eu tenho dinheiro, eu vou te emprestar. Que tal o chefe gritou com a gente na empresa, falou, nossa, você está colocando para mim a prática da compreensão, da tolerância, do amor, agradeço você. Porque a gente acha que o mestre, o grande mestre nosso é Jesus. Não! Os grandes mestres nossos são esses que nos provocam, que nos cutucam o dia inteiro, que nos instiga a agir no mal. Esse é meu mestre, porque é esse que eu tenho que trabalhar. Quando eu ouço as histórias de Jesus, nossa, é tão gostoso, é tão bom, tão fantástico. Então, isso é de menos. A casa espírita é maravilhosa, você vem aqui, tudo fraterno, tudo gente legal, a gente ama todo mundo, a gente abraça. E ela tem uma proteção que pega a casa, vai até o quarteirão ali. Da rotatória para cima, se alguém me fechar, eu vou xingar. E às vezes é alguém do centro espírita. Eu sabia que era você, eu fiz só para te testar. Era nada, era bravo. Coração puro. Então, gente, vamos fazer um esforço grande, para que a gente não deixe o nosso coração impuro nessa semana. Que a gente olhe para aquelas pessoas, e principalmente aquelas que estão tentando nos prejudicar, elas não estão tentando nos prejudicar, elas estão tentando fazer com que a gente evolua, porque estão exigindo de nós a prática da paciência, da compreensão e da tolerância. Né? Vamos agradecer a sogra que nós temos, o marido que nós temos, né? A esposa chata que nós temos, tudo. Os filhos chatos, os filhos são eles que vão fazer evoluir. Aqueles que são bacanas demais, não tem como. Minha esposa não evolui porque eu sou perfeito, então ela não evolui. Então... Mas eu evoluo com ela, porque ela é ruim. Coitado, nós estamos evoluindo juntos, né? A gente sempre está judiando um do outro, né? É assim mesmo, nós viemos para tritar, um exigir do outro, prática da paciência, da compreensão e da tolerância. Que a gente tenha o coração puro, hoje e sempre, para que a gente possa ver Deus em todo mundo, em todos que estão aqui. Paz, amor e bem, que assim seja, graças a Deus.
Então vamos aproveitar que nós nos encontramos numa casa de oração, vamos elevar os nossos pensamentos e permitir que os nossos corações vibrem muita paz, muito amor, muita compreensão, muita tolerância. E que essas vibrações que estão emanando dos nossos corações nesse momento se juntem todas e possam extrapolar os limites físicos dos nossos corpos, os limites físicos desta casa, e possam se espraiar por todo o universo, e que possam tocar os corações daqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em sofrimento neste momento. Que essas vibrações cheguem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios. Que toque o coração de quem lá esteja, não importa se estão trabalhando, se estão internados, se estão visitando, que todos sejam tocados por esses eflúvios magnéticos. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que perambulam pelas ruas, não têm onde ficar, não têm o que comer, não têm o que beber. Que eles encontrem bons samaritanos, que deem a eles não apenas o pão, o alimento físico, o cobertor, mas que dê um pouco de carinho, de amor, de fraternidade, um pouco de atenção. E vamos vibrar pelas nossas famílias, em especial por aqueles familiares com os quais nós temos maiores dificuldades de relacionamento. Eles são os nossos mestres, vamos agradecer a vida por tê-los colocados em nossos caminhos. É com eles que nós temos que aprender. E vamos vibrar por nós, para que possamos ter o coração puro, ver Deus em todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, e que todos aqueles que se achegarem a nós possam sair melhores do que quando chegaram, que leve um pouco de nós e que nós possamos ficar com um pouco deles, o que há de melhor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.